Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a necessidade de regulamentar a terceirização do trabalho e manter os direitos trabalhistas, ou mesmo, se possível, exterminar com a terceirização do trabalho. Nessa conversa estão aqui comigo Carla Diegues, socióloga, professora de Sociologia do Trabalho da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Carlos Miguel Damarindo, secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. No momento atual, há evidentes obstáculos para abrir canais de diálogos e negociação com os movimentos trabalhadores no Congresso Nacional, como a gente já conversou. Então, a minha questão, para abrir esse terceiro bloco, vai na direção de é possível hoje evitar, no mundo tal como está, qualquer tipo de terceirização, ou a gente vai ter que trabalhar para evitar certos tipos de terceirização, uma vez que o mercado de trabalho já ganhou tal complexidade e a questão da terceirização, da prestação de serviços, enfim, chame como quiser, já está tão capilarizada, inclusive muitas vezes com trabalho, quando a gente faz trabalho com TI, com computação, etc., inclusive com trabalho comprado de outros países, quando se trabalha virtualmente, dá para falar em reverter a terceirização ou dá para falar em conter em algum nível? Carla. Olha, eu acho que, né, pegando aquela discussão que a CNI fala, né, que a terceirização é irreversível, né, ou seja, que não vai ter jeito, porque o processo mesmo, né, de organização do trabalho, né, a partir então da década de 80 e 90, coloca a terceirização como um fenômeno que deve acontecer necessariamente. Eu não vejo isso. Eu acho que, claro, as relações de trabalho no mundo inteiro vêm se flexibilizando. Ainda estava vendo há pouco tempo um vídeo com o ministro, o primeiro-ministro inglês, falando do contrato hora zero, né? E aí sendo questionado, ou seja, você teria um contrato hora zero de trabalho? Como que é um contrato hora zero de trabalho? Né? E como que é? Ele explica? Ele fala que o contrato hora zero seria para estudantes que de alguma maneira podem se encaixar em determinadas atividades, mas não teriam um cumprimento de horas de trabalho. Porque necessariamente os contratos de trabalho são fechados, né? Sejam temporários, sejam contratos permanentes, você fecha 20 horas, 40 horas. Sim, você pode ter até horário flexível, mas não um horário hora zero. Né? Você não é contratado por hora zero, você é contratado ou, né, aí é outra questão que vem crescendo, principalmente no Brasil, que é a pejotização. Né? Então, você pode ser contratado via pessoa jurídica para fazer determinados produtos. E aí a quantidade de horas é definida pela quantidade de horas necessária para a realização do produto. Mas não um contrato hora zero. Isso é inexistente. Então, isso tem acontecido no mundo inteiro. Então, coloque-se, se nós somos um país que crescemos muito nos últimos anos, nos tornamos uma das principais economias mundiais, nós teríamos que entrar no âmbito das relações de trabalho, como estão as condições das relações de trabalho no mundo inteiro. E não, nós podemos resistir a esse processo. Nós podemos mostrar que no Brasil as coisas são diferentes. Agora, a gente Mas resistir 100% ou resistir aonde? Entendeu? Qual é a batalha que é boa de brigar, né? E que a gente tem condição de ganhar, né? Eu acho que agora, infelizmente, a gente já avançou no processo de terceirização. A súmula 331 do TST, ela coloca para a gente a terceirização da atividade meio. Reverter a questão da atividade meio vai ser quase impossível, mas nós podemos barrar a atividade fim. Acho que o movimento sindical, né, os procuradores do trabalho, magistrados do trabalho, vêm fazendo um excelente trabalho, acadêmicos, como o professor Ricardo Antunes, Graça Druck, entre outros, vêm fazendo um excelente trabalho nessa resistência ao PL 4330, as questões de terceirização da atividade fim, que eu acho que são fundamentais. Então, existe um movimento aí que eu acho que deve ampliar. A gente deve ampliar esse movimento, porque a iminência desse PL passar, de ser aprovado com o Congresso, como a gente já discutiu, com o Congresso da forma como está composto, é muito grande. E aí a gente não vai conseguir reverter. Assim como a gente já não consegue mais reverter aquilo que a 331 colocou para a gente não vai conseguir reverter o que esse PL está trazendo. Carlos, na sua opinião, qual é a luta que os trabalhadores têm que lutar? É o geral de contra a terceirização ou nós temos que focar em determinados aspectos? O meu desejo pessoal, utópico, tanto atividade meia como atividade fim. Nenhuma terceirização. Não. Por quê? O que é o meio? É subjetivo. Você vê o judiciário falando o que é meio, atividade meio.
O fim a gente sabe. E a atividade de meio? Então, na minha concepção, o Carlos que está falando, eu entendo que tem como lutar. Agora, faltou algo, esse enquadramento no sindicato. Atividade, esse trabalhador, ele faz atividade de meio, onde ele está? Os direitos, dá para ser igual? Dá. Dá para se discutir contrato diferenciado? Dá. Agora, o que não dá é você ver esse trabalhador ganhando 40%, 50% a menos. E qual que é o fim? O fim é o lucro, tanto dessa empresa dele, que tem um contrato lá direto com a tomadora, mais a empresa. Então, só tem uma ponta que ganha nesse projeto todo, é o empresário. Único e exclusivamente o empresário. Então, qual que é o próprio enfrentamento do movimento sindical? É o próprio sindicato. Porque hoje tem sindicatos que defendem a terceirização, gente. Tem muitos, né? Muitos. E não estamos falando só de sindicato patronal, estamos falando de sindicato de trabalhadores que defendem a terceirização. E eu gostaria de lembrar, eu lembro que no final de 2002, né, no último mandato do FHC, com o Lula eleito, eles tentaram fazer a emenda 3, flexibilizar os direitos dos trabalhadores, para desonerar a folha de pagamento. Horas. Quer dizer, o trabalhador vai pagar, né, e aí eu ouço a professora falar da hora zero. É como se fosse um voluntariado. Né? Você vai trabalhar com um voluntariado, é um trabalho de graça. E o PJ é outro problema que a gente enfrenta. Né? Porque hoje nós temos um país que é do empreendedor. E o PJ é um empreendedor. Esse cara que trabalha sozinho na carreira solo, ele é um empreendedor. Então, ou ele não quer carteira assinada, ele está visando também o seu lucro. E o que falta no Brasil, e o que vai acontecer com essa PL? Que a gente não tem, né, não sei o termo que se usa, do bem-estar social. Com o PL 4330. Com a PL 4330, a gente ouve falar da Europa, da crise da Europa, a questão de tirar o bem-estar social. E dos trabalhadores brasileiros? Quando você vai tirar o direito dele, quando ele vai ficar sucateado, né, não ter onde se socorrer. Então, porque hoje nós temos o quê? O Ministério Público, que está nesse embate com a gente, a Ana Matra, TST, mas aqui o TRT de São Paulo é conservador, é muito conservador. Então, são os magistrados muito novos, né, tem uma concepção de modernidade, então, e aí você tem que ver aonde que é, qual que é o impacto social e o impacto econômico de tudo isso aí. Então, eu acho que pela organização e esses trabalhadores terceirizados, porque eles olham para a gente, né, que é da empresa principal, eles estão sentados lado a lado, um do outro. Ele vê um que ganha R$3.000, outro ganha R$800. Não, as relações entre os trabalhadores no local de trabalho também são deterioradas nessa condição, né? Tipos de contratos diferentes, prestígio dentro da empresa, no chão da fábrica diferente. Exato, você come de um lado, você come na hora do refeitório, esse é para o trabalhadores que muitas vezes sequer se conversam, né? Porque é do grupo tal, da empresa tal, o outro é o da... São situações muito estranhas, né? Muito complicadas. Sim, são relações muito complicadas. A gente estava vendo até que o Carlos estava com o estudo que a CUT fez sobre a terceirização, né? E um dos pontos que a CUT aponta nesse estudo é a questão da discriminação contra o trabalhador terceirizado. O quanto, né? Então, ou seja, tem uma coisa que vem da própria empresa. Então, ou seja, o trabalhador da empresa primeira tem acesso a um refeitório, tem acesso a determinados direitos, um salário, uma participação em lucros e resultados, tudo isso. O da empresa terceira, mesmo dentro da empresa primeira, ele não tem acesso ao mesmo refeitório, ele não tem os mesmos direitos e, às vezes, está trabalhando no mesmo lugar com condições completamente diferentes. Né? Eu lembro até que a Ana Tércia Sanches, que é também dos sindicatos bancários, mostrou uma foto, né, de um banco que, inclusive, existe uma barreira entre os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores... Uma barreira física. Uma barreira física, uma sala onde ficam trabalhadores terceirizados e a sala onde ficam os trabalhadores da empresa primeira, ou seja, demonstrando que existe uma discriminação entre aqueles que não são trabalhadores da empresa primeira. Né? E se você pensar, por exemplo, em todos os serviços de telemarketing, de call centers, os call centers eles não ficam nas empresas, né, primeiras, e você nem sabe para que empresa, às vezes, você presta serviço, estão distribuídos ao longo do Brasil, né, e o trabalhador está prestando serviço para o Bradesco, para a Claro, para a Vivo, para o Itaú, mas ele nem sabe. Ele está lendo um script, mas ele não é efetivamente um representante, um trabalhador daquela empresa que fala em nome da empresa. Isso é um sério problema. Né? E quando a gente pensa, né, que o PL, né, o PL 4330, ele vai, né, permitir que isso aconteça
mais fortemente, você fala, então, ou seja, é um pouco do que o David Harvey fala lá na Condição Pós-Moderna, nós vamos ter um mínimo de trabalhadores chamados trabalhadores do centro, que vão ter altíssimos salários, excelentes condições de trabalho, todos os direitos, e uma enorme quantidade de pessoas naquilo que ele considerou trabalhadores da periferia, subtrabalhadores, né? E aí entra a questão de que o Carlos falou, tanto do impacto econômico quanto social, né? O impacto econômico é aquilo, você pode dizer que a empresa vai continuar gerando lucro, né? Mas se a gente pensar que produção de riqueza não é só produção de lucro, né? Temos também que observar que a produção de riqueza, a produção material precisa continuar constituindo, e a produção material de boa qualidade, ela só é feita com os trabalhadores da própria empresa, né? Isso é claro quando a gente observa, por exemplo, algumas indústrias, quando elas terceirizam parte da produção, a qualidade dos seus produtos cai absurdamente, daquelas que mantêm ainda no cerne. Pensar, por exemplo, em indústrias automobilísticas aqui, né, os caminhões da Mercedes-Benz e os caminhões da Volkswagen. Os da Mercedes-Benz são muito superiores ao da Volkswagen, porque a Mercedes-Benz manteve algumas coisas dentro da própria indústria, com trabalhadores da própria indústria, enquanto a Volkswagen terceirizou boa parte das coisas, né? Então, você coloca em risco a qualidade do seu produto. Que produto você está entregando, né? A marca não é somente a marca é o produto, a qualidade que ele leva. E sem falar na qualidade do trabalho, né? Na qualidade Porque do trabalho. É isso, né? A gente não é só gerar trabalho, o Brasil, nos últimos 12 anos, gerou postos de trabalho como nunca, diminuindo o desemprego e tal, que é louvável. Agora, por outro lado, né, muitos desses postos de trabalho são postos de trabalho terceirizados, precarizados, portanto, a qualidade do posto de trabalho, a qualidade do trabalho acaba se tornando também um problema, não é? Exatamente. Você teve uma época de geração de emprego como nunca se teve no país, né? O estoque de emprego aumentou significativamente, mas esse tipo de emprego é onde a gente volta a falar. Eles estão na periferia, estão nos cantos. Ele está trabalhando, ele está tendo comida na barriga, ele está trabalhando. Então, pela visão do consumo, esse trabalhador que antigamente não consumia, não conseguia ter o seu carro, sua televisão de 32 polegadas, LCD, alimento, hoje ele tem. Mas a que preço? Porque ele adoece, ele morre. Então, e aí? Como que fica? Um cara que teoricamente entrou saudável, um jovem que entrou saudável no mercado de trabalho, com 25 anos, 26 anos, nós temos vários casos, estão adoecidos com problemas psicológicos, com a lesão, né, Ler-Dort nos ombros. Por que tudo isso aí? A que preço? A que preço o trabalhador aqui precisa? Então, talvez o que aconteceu nesses últimos 10, 15 anos foram essa questão. Houve um emprego, ótimo, parabéns. Mas onde que está esse trabalhador? A organização, a qualidade, né, a responsabilidade dessas empresas. As condições de trabalho, né, efetivamente. Eu não conheço no Brasil alguém que foi responsabilizado civilmente. Não conheço, assim, um empresário que deixou um trabalhador morrer. Hoje você vê os vigilantes morrendo nas estradas dos carros fortes. Você vê a falta de segurança nos locais de trabalho, de todos os cantos. E não é só do ramo bancário, em todos os segmentos. Falta segurança, falta saúde. E ainda temos muito ataque aos direitos dos trabalhadores, que infelizmente, com esse congresso que está aí, e agora acarretou, tem a NR1, lá do INSS, onde, por exemplo, como que a empresa que adoece um trabalhador, ela que vai fazer a perícia interna, né, para dizer que a doença não foi ela que causou nele, ele não tem direito de procurar uma terceira opinião fora. Então, onde que está? Então, como a professora falou bem no começo do primeiro bloco, as empresas querem ter o controle de tudo, o controle da vida, o controle de tudo que está dentro da nossa sociedade. Então, esse trabalhador ele não tem por onde escapar. Por isso que nós temos que fazer Por isso que nós temos que fazer esse debate. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Eu que agradeço. Acho que esse é um tema que precisa continuar a ser debatido e, nesse momento, a gente precisa enfrentar, junto com cada um de vocês, trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo, nós precisamos pressionar o Congresso para que ele não aprove essa violência aos direitos dos trabalhadores via a terceirização, via o projeto de lei 4330.
Eu agradeço também, claro, a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, por esse espaço para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a qualificar o debate sobre as necessárias mudanças políticas, econômicas, sociais, trabalhistas, que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.